Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar uma solicitação que a gente recebeu. Nosso cliente queria enxergar ali de 3 a 4 anos ali do fluxo de caixa dele. A gente tem sempre nas nossas planilhas uma tabela bem semelhante a essa daqui, onde a gente tem 12 colunas ali. E aí se você quiser ver os meses, os anos seguintes, você só seleciona aqui e a informação é exibida ali dos anos seguintes, né? Mas ele queria enxergar ali todas as colunas de todos os meses, para ter uma visão mais geral e tudo mais do negócio dele que ele estava estruturando, né? Inicialmente a gente fez uma tabela bem parecida com essa daqui, né? Mas à medida que ele foi solicitando melhorias, e aí é o ponto que ele pediu para ter sempre subtotais e agrupamentos, foi nesse momento que a gente decidiu ir para uma tabela dinâmica. E seria muito mais fácil você gerenciar esse subtotal, agrupamento, muito mais tranquilo, né? E aí o que exige uma tabela dinâmica? Uma tabela ali dos seus dados estruturada corretamente. Isso é bem simples, vou mostrar aqui. Esses dados aqui, é óbvio que eu alterei todos esses valores para não expor os dados do meu cliente. E aí o que a gente tinha aqui? Uma data que era inserida, e aí aqui era informado se era entrada ou saída. Coloquei uma formatação condicional aqui, se for escolhida a entrada, a linha inteira fica em verde, se for saída fica em vermelho. E aí tinha alguns planos de conta que vinham de um cadastro bem simples aqui, que ele pediu, que é a entrada, a origem da entrada, a saída e depois o recebedor da saída. E aí, à medida que era escolhido aqui a saída ou a entrada, mostrava o plano de contas do item, né, do tipo, né? Então, escolhi saída aqui, vai mostrar só o plano de conta de saída. Escolhi entrada aqui, vai mostrar somente plano de conta da entrada, tá? Então, a gente selecionou, a gente criou, então, eu vou retornar aqui. Aí depois também tanto a origem como o recebedor é baseado no tipo, né? Então, se for escolhida entrada, só vai mostrar a origem. Se for saída, só vai mostrar os recebedores lá do cadastro, né? Aqui na descrição ele colocou bastante coisa, eu deletei aqui essa planilha para mostrar para vocês. E aqui um status, né? Uma coluna simples de status, o valor, e aqui a informação que ele solicitou depois, que é o dia de pagamento. Ele queria colocar aqui essa informação aqui, né? E aí depois ele começou a colocar, a preencher aqui, né? E essas duas colunas aqui que a gente criou, essa daqui para analisar se estava pago e se não estava pago, estava em atraso ou estava no prazo, né? Simples assim. E aqui a gente fez uma quebra por semana, né? O que a gente criou aqui? A gente criou, na hora da tabela dinâmica, a gente criou uma quebra quinzenal. Então, a primeira quinzena e a segunda quinzena dentro de cada mês. Bom, com a tabela, então, desses dados aí bem estruturada, né? De maneira bem simples, mas bem estruturada. Então, a gente criou aqui o fluxo de caixa dinâmico, onde ele enxergava aqui de 3 a 4 anos, né? E aí a gente tem aqui os subtotais por ano, por plano de conta, né? Então, a gente criou essa tabela dinâmica aqui, vou mudar minha câmera aqui. E aí, a gente colocou aqui o tipo, depois o plano de conta, depois a informação de origem ou recebedor e os valores, né? E aí coloquei uma formatação condicional quando zero, fica cinza, né? Fica fácil de exibição, né? E aí ele querendo detalhar algum mês específico, ele vai mergulhando aqui e vai abrindo aqui cada item. Ele quer ver 2025, quer ver 2026, então ele entra aqui no detalhe e aí é toda a facilidade que uma tabela dinâmica consegue dar para a gente. E aí eu coloquei uma segmentação aqui de dados, né, que a gente consegue colocar aqui apenas inserindo aqui nesse botão, escolhendo o parâmetro. Coloquei aqui na parte lateral aqui como sendo o menu, para ele enxergar aqui bem casos específicos, né, que ele queira analisar aqui, né? Então, a tabela dinâmica dá essa flexibilidade para a gente, e aí à medida que ele ia solicitando novos parâmetros aqui, a gente só vai encaixando aqui, então fica muito mais flexível, ficou mais fácil a manutenção dessa planilha. Legal, pessoal? Se você gostou dessa planilha, precisa também de uma planilha aí para o seu negócio, vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link para você fazer a solicitação. Legal? Um abraço.